Suprema Corte brasileira virou, de um dia para outro, interesse da população. Na verdade, não é tanto de um dia para outro. Isso é desde o processo do mensalão. O julgamento do processo mensalão, a partir de 2012, né, ele foi recebido o processo em 2007, mas o recebimento, a sessão, poucos assistiram. Mas em 2012 até 2014, as sessões do mensalão viram um interesse público. Tal. Então, a transmissão pelo canal, pela TV Justiça, exerce um papel importante, que faz as pessoas verem como é que funciona a Suprema Corte brasileira. Além de uma programação muito interessante, de vários debates sobre a questão do funcionamento do poder judiciário no Brasil. Tal. O STF é uma criação da República. No final do Império, Dom Pedro II pensou em criar uma Suprema Corte do modelo norte-americano, ia mandar inclusive um delegado brasileiro para lá, que era o Salvador de Mendonça, mas veio o golpe militar de 15 de novembro de 1889 e impediu essa realização do Império. Logo, no início da República, e a Constituição Republicana, a primeira de 1891, já estabelece quais são as atribuições do Supremo Tribunal Federal, que é criado um pouco antes da promulgação da Constituição, vale lembrar, mas na Constituição de 91 está dito quais são as atribuições da Suprema Corte brasileira, e ela passou, evidentemente, a ser um ponto importante, um ponto máximo do Poder Judiciário brasileiro, né? Mas vale lembrar que já na República Velha, que é o período, grosso modo, 1889-1930, a sua atuação em relação às questões básicas da vida democrática, a liberdade de organização, manifestação, opinião, né? Ela não teve uma boa nota, ela foi, na verdade, reprovada. Basta ver que o Supremo Tribunal Federal se omitiu, quando exigido, por exemplo, habeas corpus, em relação aos massacres cometidos na Revolução Federalista, né, na Revolta da Armada, durante o governo Fernando Peixoto, ele acabou se omitindo. Em outros momentos, ainda durante a República Velha, que envolvia a questão das lideranças operárias, anarquistas, grande parte deles que nasceram ou em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália, mas viveram a maior parte da vida aqui no Brasil, eram presos, foram deportados. A Suprema Corte brasileira também se omitiu. Chegou 1930, o novo governo dá uma ceifada na maior parte dos ministros, a Suprema Corte continua a vida como se nada tivesse acontecido. E a repressão estabelecida também contra o movimento operário entre 30 e 34 e depois contra todos a partir de novembro de 1935. O Estado Novo não é 10 de novembro de 1937. Na prática, ele começa 2 anos antes. Então, e até 1945, se nós olharmos o que a Suprema Corte fez em relação à liberdade de organização, manifestação, opinião, nada, acabou se omitindo. No período, grosso modo, chamado de República Populista, né, que é 1945, 1964, tivemos momentos de muitas divergências políticas, de conturbação política, como foi o mês de novembro de 1955, quando nós tivemos 3 presidentes da República no mês só, e também ela não soube, quando foi acionada, resolver aquelas questões. E depois, durante o regime militar, onde tivemos diversas graves violações dos direitos humanos, a censura, também o STF se omitiu. É importante lembrar que a partir da Constituição de 1988, o STF passou a ter um papel mais ativo na sociedade brasileira. E aí ele passou, portanto, ele se livrou desse passado nada nobre, né? Ao contrário, muito triste, e passou a ter um papel importante na sociedade brasileira. Sendo assim, a nomeação do senhor Fachin, agora já é ministro, afinal já foi aprovado na sabatina e depois pelo plenário do Senado, vai chamar a nossa atenção. Acho que todos nós vamos ficar atentos para ver como é que ele vai agir quando questões que envolvem questões da moral, questões de família, questões da terra, questões que envolvem o Partido dos Trabalhadores. Certamente ele vai ser vigiado. Por quê? E fiscalizado pelo cidadão. Eu acho que, ao contrário do que muitos dizem assim, decisão judicial não se discute e se cumpre. Eu acho que decisão judicial deve ser cumprida, mas deve sim ser discutida. O Poder Judiciário, tal qual o Legislativo, o Executivo, eles são idênticos. Nós devemos vigiá-los, discutir e sugerir mudanças quando necessário para qualquer um dos 3 poderes. E sempre lembra a frase de João Mangabeira: dos 3 poderes da República, o que mais falhou até hoje foi o Poder Judiciário.